Ok, então tá aí o Alexandre Senechal trazendo os destaques do Atlético Paranaense. A rodada de número 3 do campeonato começou no sábado com a vitória do Atlético sobre o Maringá por 1-0, gol do Kelvin. O Foz do Iguaçu venceu o Arucó por 1-0 também. Gol anotado pelo Ramon. Foi o reencontro das equipes que fizeram a final da segunda divisão do Paranaense no ano passado. O Foz, neste tira-teima aí, né? O Arucó tinha vencido a final da terceira divisão. O Foz venceu a final da segunda divisão e ontem pela primeira divisão, né, os times se enfrentaram no sábado, né, e o Foz venceu por 1-0, o gol anotado pelo Ramon, foi a primeira vitória do Foz no campeonato. A gente tá mostrando inclusive aí para quem tá acompanhando o nosso canal no YouTube os gols, né, o gol aliás do Ramon, que aconteceu lá em Foz ainda no primeiro tempo. O jogo teve de tudo, né? Apagou a luz, choveu muito e o Foz chegou à primeira vitória, saiu inclusive da zona do rebaixamento. Conseguiu se recuperar, enfim, né? Pois é. Dá um alívio. O Foz que agora vai encarar o Atlético na próxima rodada, jogo dura na arena, inclusive com ingressos já esgotados. O Ramon roubou a bola ali perto da área, bateu de pé esquerdo e fez o gol que deu a vitória ao Foz, inclusive, né, Linhares, em 6 jogos, 1-0. 4 vezes o placar se repetiu. Na rodada, exatamente. Mas a média até foi de mais de 2 gols por jogo, né? Por conta de um empate lá em Pato Branco. O São Joséense recebeu o Operário. O jogo foi lá no Pinhão, em São José dos Pinhais. O Operário venceu por 2-1. Abriu 2-0, né? Com o Alisson Tadei fazendo o primeiro gol. Lei do ex. Jogava no São Joséense ano passado. Pois é. E o Vinícius Bingotti, que está numa excepcional fase, fez o segundo gol do Operário. O Operário fez 2-0 e lá no finalzinho o Fabro descontou para o São Joséense. Quem está nos acompanhando também pelo YouTube /Jovem Pan Grupo RIC está podendo ver aí os gols desta partida. O Operário está numa fase sensacional, hein, Felipe Dalck? 3 jogos, 3 vitórias, está dividindo ali com Atlético e Coritiba a liderança do campeonato. Começando muito bem o Campeonato Paranaense, né? Já que a equipe do Operário terminou muito mal o ano de 2022, com o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? O Operário que vinha se mantendo, vinha tranquilo ano passado, o trabalho não funcionou e a equipe do Operário caiu. Então começar bem é sempre importante, né? Teve um pouco mais de tempo para trabalhar, né? Do que outros times que têm divisões maiores, no caso, né? E a equipe do Operário tentando aí se reformular praticamente todo, né? Um elenco com várias novidades, inclusive o Vinícius Mingotti, que tá indo muito bem, já é o vice-artilheiro do Campeonato Paranaense com 3 gols, só atrás do Pablo, que tem 4. Então a equipe do Operário tentando se reestruturar para, quem sabe, conquistar um novo acesso, né, da Série C para a Série B, como o Operário já fez, né, porque é importante não só para o Operário, mas também para o futebol paranaense no geral, né? A gente vai subindo no ranking, a gente ganha mais vaga na Copa do Brasil e agora é mais importante ainda, né, Linhares? Porque as vagas da Copa do Brasil são todas agora pelo Campeonato Paranaense, né? Não tem mais nada pelo ranking. O São Joséense, que está na Série D do Campeonato Brasileiro desse ano, né? Conquistou a vaga ano passado, já começa a ficar também em alerta, né? O time jogou 3 partidas, ainda não venceu no Campeonato Paranaense, já jogou 2 partidas em casa, inclusive, né? E fica também numa situação delicada já no começo da competição. Em Pato Branco, tivemos um jogo de 6 gols, Azures e Cascavel. O Lucas Batatinha abriu a contagem para o Cascavel, o Vieira de pênalti empatou para o Azures, depois o Robinho colocou de novo o Cascavel na frente, aí o Gabriel Fornari empatou para o Azures, o Matheus Robinho, né, colocou o Azures na frente e o Pedro Júnior empatou já no finalzinho, né, os gols da partida, 3-3, jogo bem movimentado lá na cidade de Pato Branco. O Cascavel fica com 7 pontos, né, e o Azures ainda também não venceu no campeonato, né, tem 2 empates e 1 derrota. O Azures que foi muito bem nos últimos 2 anos de Campeonato Paranaense, não começou bem, né? O Cascavel é um time bom, né? O Cascavel sempre é um time que vem, complica todas as outras equipes dentro do Campeonato Paranaense, mas
deu uma complicada nesse jogo, né? E, é claro, né? Os times estão tentando se recuperar também, né? Teve muita gente que perdeu os 2 primeiros jogos e a situação fica complicada, né? O campeonato é muito curto pra você perder tantos jogos em sequência. Assim como aconteceu com o Arucó, Rio Branco, como aconteceu com o São Joséense, né? Pra recuperar agora, você tem que chegar numa caminhada de vitórias, fazer 2, 3 seguidas pra ter um pouco mais de tranquilidade. O campeonato é curto, é difícil, porque são só 11 rodadas. E teve um sabor especial esse jogo aí pro técnico tcheco, né, Janaína? Ele reencontrou o Cascavel, né? Depois de 2 anos lá, quase levou o time pra Série C, quase levou o time pro título paranaense, perdeu em casa pro Londrina, né? É verdade, o tcheco que comanda o time e com certeza vai fazer mais um grande trabalho. O Azures também, né, na primeira rodada perdeu a oportunidade de vencer porque deixou escapar a vitória no final. A vitória não, a vitória, né, tinha aberto o placar, mas aí o Londrina conseguiu empatar na reta final da partida. E na segunda rodada pegou o Operário, que é um time que vem bem também no Campeonato Paranaense, né? Então, jogar em Ponta Grossa difícil, né? É puxado, exatamente. A gente tem algumas participações aqui já da galera acompanhando a gente. O Azures agora que vai encarar o São Joséense, um adversário que vem numa situação complicada nesse início de Campeonato Paranaense. O Diego Alves Araújo acompanhando a gente pelo Facebook, e tem o Lucas Pedro, boa tarde, nação rubro-negra, feliz da vida com o meu Furacão da Baixada, quarta-feira, mais uma vitória, quarta-feira o Atlético vai encarar o Foz, e a Juliana Almeida diz, ihu, ingresso garantido pro dia 25, quarta-feira, vamos rumo a mais uma vitória, mais uma vez, né, o Atlético vai jogar diante da torcida feminina e também de crianças, e tem também o Vitor Garcia, falou o seguinte, o Curitiba sofreu ontem, não sei se falta de entrosamento, ganhou de 1-0 quando o Rio Branco estava com 1 a menos, mas o que importa é somar pontos. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Realmente a torcida do Coritiba esperava uma goleada diante do Rio Branco, mas também vale pontuar que o Rio Branco foi um time que conseguiu uma evolução. O Norberto entrou com um time mais ofensivo, 6 buscando mudanças. O jogo, exatamente, ele tá tentando ajeitar o Rio Branco com o campeonato em andamento, né? A defesa encontrou lá o Patrick, né? O goleiro ganhou a posição, inclusive foi mais uma bela atuação dele nesse jogo, conseguiu fazer defesas importantes, e o Rio Branco quase fez um gol, né? Talvez se tivesse feito aquele gol no primeiro tempo com o Luna, teria até mudado ali o panorama do jogo, porque se o Curitiba sofresse um gol jogando em casa, pro Rio Branco, já de cara, com certeza os ânimos seriam outros, né, Dalk? O Rio Branco, ele evoluiu bastante, né, da primeira rodada, principalmente. Na segunda rodada já encontrou o Patrick, né? Poderia ter sido 4-5 pro Maringá. O Patrick fez vários milagres, né? E foi apenas 2-0. E nessa rodada o Coritiba foi de certa forma surpreendido. Eu não acho que o Coxa tenha pensado, vamos enfrentar um adversário fácil. Não acho que aconteceu isso. Mas o Rio Branco entrou com uma postura muito diferente do que vinha sendo, né? O Rio Branco parecia um time mais acanhado, aquele time que tava só esperando levar o primeiro gol para levar um monte. E ontem não foi assim. Não. A gente tá vendo aí, quem tá acompanhando a gente pelo YouTube Jovem Pan Grupo Rico, temos o gol aí do Rodrigo Pinho, né? Numa grande jogada do Natanael na linha de fundo, e uma falha até da defesa do Rio Branco. O Rio Branco... Os poucos momentos que a defesa do Rio Branco falhou, exatamente. Né? Se você for pegar, Linhares, até 34 minutos do primeiro tempo, em que o Coritiba dá o primeiro chute a gol, o Rio Branco já tinha 7 finalizações, né? Claro, teve chute de longe, que foi pra longe também, mas o Rio Branco realmente apertou o Coritiba, né? Tentou fazer com que a defesa errasse, e a defesa errou muito, teve que dar vários chutões em vários momentos, né? E isso dificultou bastante a vida do Coxa ontem. Teve um lance que o Gabriel fez uma defesaça, depois a bola sobrou pro Luna ainda, ele foi chutou todo torto, a bola bateu na trave, então poderia ter saído 1-0 ali, e daí o estádio inteiro ia ficar bravo ali, né? E já tem o goleiro Gabriel falando sobre isso, inclusive, que a torcida tirou com o olho essa bola, na verdade. Teve gente que fechou o olho, a gente tava acompanhando aqui do estúdio a jornada esportiva e acompanhando as mensagens da galera, muita gente mandando, poxa, até fechei o olho na hora, gente que tava lá no Couto Pereira e mandou mensagem pra gente falando que tomou um susto ali, que não imaginava que o Coritiba ia passar sufoco contra o Rio Branco. O Rodrigo Pinho fez o gol da vitória, o gol foi no segundo tempo, né? O
o Coxa venceu o Rio Branco por 1-0. Tivemos também outro jogo na tarde de ontem, na noite de ontem, o Cianorte bateu Londrina por 1-0. O jogo foi lá em Cianorte. O Luiz Fernando fez o gol da equipe do Cianorte, nessa jogada que você que está no YouTube Jovem Pan, Grupo RIC, vendo o gol aí, o belo gol, né, do Luiz Fernando, que dá até para colocar na lista aí para concorrer no gol mais bonito da rodada, né, um chute no ângulo. O Cianorte ainda perdeu um gol com o Lucas Franco, um pênalti, né, no final do jogo, e isolou, mandou para cima. O Cianorte chega à vitória e sobe na classificação, né, vai a 6 pontos o Cianorte, 2 vitórias no campeonato, tá fazendo também um bom início, e o Londrina já começa a viver uma crise, né? Tá em 9º lugar com apenas 1 ponto e já começa uma pressão grande lá contra o Edinho, treinador da equipe do Londrina. Não tá tão bem a equipe do Londrina nesse início de campeonato paranaense, mas é tempo, não adianta. O Edinho, inclusive, falou depois do jogo sobre a atuação do Londrina, né? Ele trouxe como destaque o goleiro Saulo, que foi muito bem, o volante João Paulo, o atacante Clinton, mas achei até interessante a palavra que ele utilizou, porque ele falou que jogaram bem os primeiros jogos, mas esse jogo ele considera uma tragédia. Ele falou que fica difícil destacar algo positivo, que o Londrina jogou bem abaixo daquilo que vem treinando, né? Então a expectativa dele foi bem frustrada em relação à atuação do time, não só o placar, né? Um placar magrinho pro Cianorte. O Cianorte teve chance de fazer mais um gol e não fez. Então é o momento do Londrina tentar ajeitar a casa agora, porque precisa se recuperar, né? Ainda não conseguiu vencer no Campeonato Paranaense. Para times assim, como Londrina, Operário, que são times que jogam Série B, Série C, às vezes é mais difícil jogar Campeonato Paranaense, porque você não faz ideia do que você vai encontrar. Né? Claro, isso eu tô dizendo, gente, em questão climática, em questão de gramado, não tô dizendo em questão de adversário, porque todos os times têm um departamento pra analisar adversários, né? Enfim, então você vai lá pra Cianorte, você não sabe como é que vai estar o gramado, você não sabe se vai estar bom, se vai estar ruim, se vai chover, se vai fazer poça d'água. E isso é muito complicado no campeonato estadual, né? Os gramados são ruins, né? Tem muito calor nessa época do ano e isso acaba dificultando várias equipes num geral, assim. Mas claro, não é desculpa isso pro Londrina ter começado mal o Campeonato Paranaense. O Londrina tem que se recuperar porque tem uma disputa de Copa do Brasil, tem uma disputa de Série B do Campeonato Brasileiro e isso é bem importante para a equipe do Londrina, que foi campeão inclusive em 2021, né? Então o Londrina, nessa era Sérgio Malucelli, já ganhou 2 títulos. Olha, eu faço Campeonato Paranaense desde 1984, assim, continuamente, né? E eu vou dizer uma coisa, nunca vi assim os gramados tão bons como a gente vê atualmente, né? Eu já tenho jogo em Bandeirantes, em Cambará, em Apucarana, mas é que aí no Pato Branco, pro nível dos gramados, Rio Branco de Paranaguá e tal, pro né? nível dos gramados que o Coritiba, o Atlético jogam. Série A, mas aí é outro mundo financeiro também, econômico, né? Sim, mas é que antigamente... Mas assim, não dá pra dizer assim que o gramado é vilão no campeonato. Eu acho não, que... Aliás, o gramado ele é ruim, mas é ruim pros dois. Talvez ele não seja tão bom, né? Talvez não seja tão bom nesse... Não, eu acho que os gramados são ruins. O gramado Cianorte tá cheio de buraco. Eu acho que não são assim os ideais, né? Mas longe de serem muito ruins, eu acho. Não, muito ruins estavam os gramados da Copinha. Né? O de Franca lá, por exemplo. Hoje os clubes hoje têm um certo cuidado com os seus campos, porque os times já tomaram consciência que o gramado pode custar caro no sentido de provocar lesões, contusões, até em treinos, né? Perder jogadores importantes. E eu vejo que a situação econômica do futebol do interior, ela é uma realidade bem diferente do que as equipes de primeira divisão de futebol brasileiro vivem, né? Mas aí eu acho que poderia partir da Federação Paranaense de ajudar os times do interior. Nesse sentido de gramado, principalmente. A federação não se preocupa muito. A federação não faz absolutamente nada. Ano passado, Linhares. Na verdade, eu acho que um pouco dessa responsabilidade deveria ser das prefeituras. Digo um exemplo: São José dos Pinhais. São Joséense, o ano passado disputou ali no
no estádio do Pinhão, e aí ficou uma promessa da prefeitura: se for pra Série D, vamos fazer a iluminação. O time se classificou pra Série D e cadê a iluminação? Pois Daí tá aí, o São Joséense tem que jogar todas as partidas aí de entra tarde. aquela discussão também se o poder público, né, tem que dar dinheiro para o time de futebol e deixar outros setores mais carentes aí sem o atendimento. A questão é o que movimenta pra cidade uma partida de futebol. Um jogo, por exemplo, o jogo do São Joséense 3:30 da tarde tem um público. Se fosse 8:30 da noite, com certeza dobraria esse público. Vendedores ambulantes, enfim, eu acho que o dinheiro que o futebol movimenta pro município, e especialmente dessas cidades menores, é o que deveria ser pensado. E até no aspecto social, né, o futebol colabora muito para a renda de pessoas que ganham de forma terceirizada ali, a venda de alimentos, estacionamento e uma série de outros produtos, né, que se oferece para o público que vai usufruir do futebol. Só uma situação que eu ia dar de exemplo, Linhares. Ano passado, eu estive numa viagem para Francisco Beltrão. Curitiba jogou lá contra o União, e um dia antes do jogo, a pintura do gramado, a linha de fundo estava à frente da trave do gol. Meu Deus. Ou seja, se a bola batesse na trave, era gol. Pois é. Eu já vi, tem estádio aí, por exemplo, que um gol é menor do que o outro, né? E os técnicos sabiam disso, assim, eles a gente tá em 2023. Antigamente era assim. Por isso que eu acho que não cabe mais esses gramados que a gente vê, e é complicado isso. Só que são coisas básicas, né? Exatamente. A questão da linha é questão básica. Também é uma questão financeira também, de investimento, de se poder instalar um gramado adequado de primeira divisão num campeonato estadual, né? E os estaduais, não é só o Paraná, né? Todos eles têm esse tipo de problema. O Atlético, no sábado,